queria que você abrisse, por favor, em Gálatas, capítulo número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Leremos versos 1 ao 10. Gálatas, capítulo 6, versos 1 ao 10. Todos acharam? Gálatas, capítulo 6, versos 1 ao 10. Palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Ele está neste lugar, você crê nisso? Ele tem uma palavra especial para a sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Te louvamos pelo teu cuidado, a tua boa mão. O Senhor tem nos sustentado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E agora nós iremos meditar na tua palavra. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para que entendamos, para que compreendamos a palavra do Senhor. Fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz. É a tua voz que nos fortalecerá. É a tua voz que nos encherá de esperança, de fé e de perseverança no dia a dia. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Abençoa aqueles que estão em seus lares. Visite-os poderosamente. O Senhor sabe as limitações, as dificuldades, as necessidades de cada um dos teus filhos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Faça o bem. Título muito tranquilo. Esse é o tema de nossa mensagem nessa noite. Faça o bem. Eu estava vendo uma vez, ouvindo uma entrevista de um pastor com um cantor evangélico. E o entrevistador conversava com esse cantor e de repente o cantor começou a dar um testemunho. Ele disse que um dia havia parado num drive-thru para poder comprar um lanche. Aí Deus colocou no coração dele: você vai pagar um café, um lanche para a pessoa que está vindo atrás de você. E ele chegou no caixa e disse para o caixa: quando essa pessoa de trás, ao caixa, quem? A pessoa que está no volante. Ele: aquela mulher. Ele falou: não conheço, aquela mesmo. Quando ela chegar aqui no caixa, você vai falar assim: tem um café, um lanche pago para a senhora. E você vai dizer para ela: você é muito amada por Jesus. Você pode fazer isso por mim? O caixa: sem nenhum problema. Ele diz que
Ele saiu dali com o coração explodindo de alegria, esse cantor. Uma adrenalina que ele não conseguia explicar. Esse pregador falou assim: eu sei que aconteceu. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço sem querer nada em troca, é descarregado em você uma carga maravilhosa de ocitocina, hormônio que as mulheres aí recebem, segundo ele, no momento de dar à luz no parto. Algo assim que é impactante, traz um alívio, um senso de alegria e um contentamento sem igual. Isso aconteceu com você, ele disse para o cantor, por isso você saiu tão alegre dali. E eles descobriram mais: quando alguém vê um ato de serviço sem interesse acontecendo, ela também recebe uma descarga de ocitocina. Ela fica alegre, impactada. E quem recebeu o ato de serviço fica mais alegre ainda, fica impactado. Isso mexeu com esse cantor. Ele disse: um dia ele estava em um restaurante numa cidade que ele tinha feito um show, e ele havia ministrado, cantado para muita gente. E ele foi de manhã uma lanchonete, na verdade um restaurante, para ele poder tomar um café. Já era tarde, mas ele queria tomar um café. E de repente entraram 3 senhoras no restaurante, 3 mulheres distintas, mulheres maduras, e ele pensou assim: minha mãe já morreu. Eu queria tanto poder, e hoje eu tenho condições, queria pagar um café, um lanche para minha mãe, mas ela não está aqui. Deus colocou no coração dele: vá até essas mulheres, ofereça para essas senhoras um lanche, você pode, abençoe a vida delas. Levantou, chegou perto das senhoras e disse que gostaria de oferecer a elas um lanche, porque elas lembravam muito a mãe dele. Elas ficaram impactadas com aquilo. De repente, ele voltou para o seu lugar. Uma dessas senhoras se levantou e foi até a mesa dele e disse: eu perdi o meu filho há 1 semana, e ele tinha idade próxima à sua. E ali eles conversaram por muito tempo. Como fazer o bem pode impactar e pode abençoar as pessoas. Esse texto fala a respeito de fazer o bem. Por quê? O apóstolo Paulo diz que essas igrejas nasceram debaixo do seu trabalho, fruto do seu trabalho. Galácia, na verdade, Gálatas, é uma região chamada região da Galácia, na Ásia Menor. Você vai ler em Atos dos Apóstolos nomes como Icônio, Derbe, Listra, Antioquia, faziam parte dessa região. Eram várias igrejas. O apóstolo Paulo foi o fundador dessas igrejas. Sua primeira viagem missionária foi espetacular. Basta você ler Atos dos Apóstolos e você ficar impactado. Essas igrejas floresceram, mas ao longo dos anos, alguns problemas começaram a acontecer. E sobretudo nessa região da Galácia, um grupo chamado judaizantes invadiu essa região. Eram homens que diziam convertidos a Jesus, mas eles carregavam algo muito complicado. Eles diziam que mesmo após a conversão a Cristo, todos os homens deveriam ainda manter rituais, tradições, cerimônias, coisas que o judaísmo praticava. Sacrifícios, circuncisão. E Paulo diz: não, nós não estamos mais presos à lei. Isso caiu por terra. Mas uma lei ainda vigora. E essa é a lei que vocês devem praticar.
Olha o que nos diz Gálatas 6, verso 2. Acompanhe comigo. Levai, verso de número 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa? É a lei do amor. Essa lei ainda deve vigorar em nossas vidas. Abençoar as pessoas, abençoar o próximo, fazer o bem. E nos diz aqui no verso número 9 e 10, preste atenção: e não nos cansemos de fazer o bem. Olha que nos diz o verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Façamos o bem. E eu queria trabalhar algumas coisas nessa noite. Em primeiro lugar, faça o bem àqueles que cometeram faltas, àqueles que erraram, àqueles que de repente tropeçaram na fé, caíram na caminhada cristã. Olha o que o apóstolo diz no verso 1: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Faça o bem àqueles que cometeram faltas, que caíram, que pecaram, que tropeçaram, que erraram. A Bíblia conta a história, é muito conhecida, de Ana, que estava no templo e ela orava, e nos diz que o sacerdote ele olha para ela e a tem por embriagada. Ela estava com o coração aflito, desesperado, e ali, naquele momento, ela não encontrou apoio naquela situação. A verdade é essa. Ela encontrou uma censura. Ele disse a ela: você está embriagada. Vocês conhecem a história. E às vezes acontece da mesma forma no nosso meio. Pessoas estão machucadas, pessoas estão feridas, pessoas que foram talvez vítimas, ou melhor dizendo, pessoas talvez cometeram um erro, mas estão despedaçadas. E nós tratamos com mais dureza e com mais severidade. A graça é o ponto central do cristianismo. Você sabia disso, né? O ponto central do cristianismo é a graça. Nós somos perdoados e abençoados pela graça e pela misericórdia de Deus, não porque nós merecemos algo. Duas mulheres tinham ouvido o evangelho em um lugar, uma TV, não lembro, uma internet, e elas ficaram impactadas. E essas mulheres eram prostitutas, mãe e filha. E a filha falou assim: mãe, vamos a uma igreja? A mãe falou: não iremos, porque seremos mais ainda massacradas. Por que eu estou falando isso? Quando você escuta, ou as pessoas escutam o nome cristão evangélico, o que vem na mente das pessoas? Um povo cheio de graça, um povo perdoador, um povo acolhedor, um povo que aceita. O que vem na cabeça das pessoas hoje? Ou vem na cabeça delas ativistas, militantes? Como que as pessoas nos enxergam? É assim que elas enxergam a gente? Ou enxergo aqui está um povo cheio de graça e de misericórdia, um povo que acolhe o pecador, o povo que acolhe aqueles que estão lutando para servir, para adorar e para seguir a Deus. Meus irmãos, nós temos que nos compadecer daqueles que cometeram faltas. A Bíblia conta uma história muito interessante. Neemias vivia na cidadela de Suzã, e ele recebeu uma notícia. A notícia de que seu povo estava debaixo de
ruínas. Vocês estão lembrados? O povo lá de Judá está vivendo a miséria. As portas foram derrubadas e queimadas, os muros foram jogados ao chão. Aí diz o texto, Neemias começa a chorar. E Neemias era um homem de Deus. Neemias era crente, era um modelo para aquela geração. Mas a oração de Neemias me chama a atenção. Neemias fala assim: Senhor, nós temos pecado contra ti. Em nós há vergonha. Neemias não se coloca num pedestal, não bate no peito achando que é melhor do que aqueles irmãos. Ele entende que ele era pecador e tão pecador como aqueles irmãos. Então, quando nós formos corrigir alguém, quando aquele sentimento de superioridade bater no seu coração, fala: Deus, tenha misericórdia, porque isso não pode pertencer à minha vida. Você viu o que fulano fez? Você viu o que Beltrano realizou? Esse sentimento não pode estar no nosso coração. Olha o que nos diz o capítulo 6, verso 1: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. Nós não podemos odiar, nós não podemos xingar aquele que caiu, nós temos que chorar por aqueles que caíram, meus irmãos. Esse tem que ser o nosso sentimento. Deus, aquele irmão era do louvor. Deus, aquele irmão era professor na escola bíblica dominical. Deus, aquele irmão era líder da mocidade. Deus, aquele irmão era um pastor. Deus, tenha misericórdia da vida dele, Senhor. Olha o que aconteceu com ele, Senhor. Mas eu também posso cair, meu Deus. Esse deve ser o nosso sentimento, meus irmãos. A igreja tem que ser comunidade terapêutica, curadora, e não um lugar onde a cana é pisada, onde a torcida que fumega, como diz o profeta Isaías, é apagada. Aquela chama que já está lá pequenininha é apagada. Ah, meus irmãos, isso quer dizer então que nós não iremos confrontar as pessoas? Isso quer dizer então que nós não iremos corrigir as pessoas? Meus irmãos, olha o texto. Irmãos, se alguém for surpreendido, verso 1, em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os. Ou seja, eles devem ser corrigidos, mas com espírito de brandura, amor, sabedoria. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. A Bíblia diz: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele. Mateus capítulo 2 diz assim: se teu irmão pecar, vá até ele. Mas de que forma? Com humildade, com amor no coração, querendo o bem dele. Aí ele diz no texto: vai. É necessário confrontar mesmo. Tem hora que é necessário mesmo, meu irmão. Vem aqui, eu te amo muito. Você é um irmão muito querido entre nós. Mas esse caminho que você está indo é um caminho de morte. É um perigo. Diz o texto: vai ter com ele só. Primeiro é você e ele, ou você e ela. É assim. Primeiro é um bate-papo, é uma conversa. O primeiro passo não é levar a liderança. O primeiro passo é você conversar com a pessoa, tentar resolver como irmãos em Cristo. Se não te ouvir, leve testemunhas. Se não te ouvir, aí é diferente. Mas é assim. Faça o bem àqueles que cometeram faltas. Ore por eles. Chore por eles. Quantos irmãos já passaram por essa igreja? Quantas pessoas já passaram por aqui e que hoje talvez encontrem desviados do Evangelho? O que nós temos que fazer? Orar por essas pessoas. Pedir a Deus misericórdia por essas vidas. Segundo lugar, faça o bem àqueles que têm cargas pesadas. Faça o bem àqueles que têm cargas pesadas. Olha o que diz o verso 2, acompanha comigo.
levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de quem? De Cristo. Verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Pastor, isso é contraditório. O verso 2 diz, levai as cargas uns dos outros. E o verso 5 diz, cada qual levará o seu próprio fardo. Paulo errou? Não. Paulo está dizendo o seguinte, há fardos, há cargas que sozinhos somos impossíveis de carregar. São pesados demais. Você não consegue sozinho. Você precisa de ajuda. Mas há cargas que fazem parte da vida, lutas do dia a dia, e que Deus vai te dar a capacidade de levá-los, ou levar essas cargas sozinhos. Mas o que o texto aqui para nós apresenta? Que nós precisamos ajudar uns aos outros com as nossas cargas, com as cargas deles, perdão. Tem irmãos que têm lutas demais, tem irmãos que sofrem demais, tem gente que é sozinho, tem gente que é viúva, órfão. A Bíblia fala, nós temos que cuidar dessas pessoas na igreja, meus irmãos. Nós não podemos fingir que está tudo bem. Sabe por que a gente pergunta às vezes, esperando uma resposta positiva? Surpreenda a pessoa, quando a pessoa fala assim para você, está tudo bem? Aí você fala, não. A pessoa desarma, ela fica toda sem lugar, já viu? Porque você quer receber uma outra resposta. Qual é a resposta que você quer receber? Que está tudo bem. Eu tenho um primo, ele é muito engraçado. Ele trabalhava de cobrador de ônibus, lá em Belo Horizonte. Hoje é tudo roleta eletrônica, aquela coisa toda. Mas no passado tinha um cobrador. Alguns lugares ainda tem. Em Belo Horizonte algumas linhas ainda tem. Aí meu primo, ele chegava em casa tarde, às vezes de madrugada e cansado. E minha tia Maria, uma benção, sempre colocava uma marmita lá no forno para ele. Uma marmita. Ele chegava e esquentava. E sempre vinha com ele andando um amigo que chegava e perto da casa dele e ia para outra rua e ia embora. Mas um dia, esse meu primo estava andando na rua e ele foi chegar na casa dele e falou assim com o amigo dele, vamos entrar? O amigo dele, não, vou entrar hoje. Ele entrou, porque o amigo dele queria meio conversar com ele. Aí meu primo tirou a marmita lá do forno, esquentou. Aí ele fez aquela pergunta, você aceita? O colega dele, aceito. Ele esperava isso? Não esperava. E às vezes a gente nem pergunta, sabe por quê? A gente não quer saber. Meus irmãos, Neemias fala assim, como está o meu povo? Neemias queria saber. Meus irmãos, temos que nos importar uns com os outros. Isso faz total diferença na nossa vida. Vou contar para vocês um testemunho pessoal que aconteceu aqui nessa cidade, comigo, com a minha família, há aproximadamente 17 anos. Estávamos aqui, na primeira passagem nós tivemos aqui em Cachoeiro, e a Stefane ficou grávida. Stefane tinha 19 anos, Stefane casou com 17. Viemos para cá, Stefane com 17 para 18 anos, muito nova. Outra cidade, meu primeiro ministério, não foi fácil, mas eu fui grandemente acolhido. Mas tivemos algumas ocasiões, uma ocasião que nos marcou muito. A Maria Eduarda estava para nascer, e ela nasceu prematura. A gente estava no hospital, eu lembro dessa cena até hoje. A doutora Kátia, que eu sou muito grato, fez o parto da minha filha, e louvo a Deus pela vida dela. Sempre tratou a gente com um carinho absurdo. Mas teve uma irmã, Deia Cabelinho, irmã muito querida. Ela ficou comigo, ao lado de mim, até o momento da Maria Eduarda nascer. Ela, pastor, e a bolsa da Stefane? Eu falei, que bolsa? O negócio com menina, que é as coisas todas. Eu sei que ela arrumou um jeito, preparou as coisas, me ajudou. A gente fica meio desorientado, homem, nunca tinha sido pai ainda. Mas ela ficou comigo até o nascimento da Maria Eduarda. Aquilo naquele momento era difícil para mim e para minha esposa.
esposa nova, eu era novo. Era uma carga, no sentido de a Duda era uma bênção, mas era uma responsabilidade muito grande. E ela ficou conosco até a Maria Eduarda nascer. Isso mexeu muito com a gente. Então, quando nós temos irmãos que nos abençoam assim, a vida se torna melhor e mais possível de ser vivida. Porque tem pesos que são insuportáveis de descarregar sozinho. Nós somos chamados a levar as cargas uns dos outros. Sabe o que eu aprendo com essa história e quero que você guarde? Faça o bem para aqueles que se afadigam na obra do Senhor. Faça o bem para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Olha o que diz aí o verso 6 em diante. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Se você está sendo instruído, cuidado por alguém, abençoado por alguém, sendo liderado por alguém ou por pessoas que têm contribuído para o seu crescimento, e você tem sido abençoado, o abençoe também. É isso que está dizendo o texto. Olha, diz o texto, preste atenção. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participantes de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Aí Paulo vai completar. Olha que coisa interessante. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Está dizendo o seguinte: muitas pessoas só se preocupam em semear para a sua própria carne. Eu quero ter o meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero viajar, eu quero fazer aquilo outro. Você está semeando para a sua carne, para a sua satisfação, para o seu ego, ao invés de abençoar também pessoas. E dentre essas pessoas, pessoas que abençoam a sua vida, que instrui você. É isso que Paulo está dizendo. O apóstolo ensinando a essa igreja. Deus está nos ensinando. A Bíblia diz assim: acatem com apreço e em máxima consideração aqueles que trabalham no meio de vós. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Isso é muito importante. Lá na 8ª igreja em Belo Horizonte, eu achei muito interessante, um grupo de dentistas e de outras igrejas criaram um projeto para poder abençoar missionários. Eu não lembro o nome exato do projeto, só sei que eles faziam dentaduras inúmeras e abençoaram centenas de missionários pelo Brasil, missionários que não tinham praticamente os dentes, às vezes com problemas dentários sérios. Eles ficavam sabendo, iam até essa pessoa, ou arrumavam um jeito dessa pessoa, ou das pessoas irem até eles, onde eles estavam, pagavam tudo, viagem, davam passagem, hospedagem, e tratavam dos dentes dos missionários. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes é uma luta, às vezes você quer que alguém acolha um pregador, um missionário na sua casa. Deixa eu te dar uma dica e falar com todo o meu coração. Quando o pastor falar assim: quem pode hospedar o pastor que vai vir pregar na igreja? Tem até briga dentro da igreja. Sério? O missionário, porque é bênção para a sua casa. Você hospedar missionário, pastores, homens que trabalham para o Senhor. É isso que Paulo está ensinando. Faça o bem àqueles que trabalham para quem? Para o Senhor. Invista na obra missionária. Invista no reino. Ao invés de pegue 10 pares de sapatos e doe para a missionária. Sério. Eu tenho uma experiência muito interessante. No conselho de onde eu vi, tinha um presbítero, era muito engraçado, um dele era Joaquim. E o Joaquim, ele é atleticano, só para pegar no meu pé, né?
todo aniversário, ele me dava uma camisa do Cruzeiro. Só que ele é atleticano, pastor, mas me dava a camisa do Cruzeiro. Ele chegava perto de mim e falava: pastor, seu presente, ó, essa é bonita, branca, azul, camisa de treino, agasalho, tudo que você possa imaginar. Ele sempre me dava uma camisa. Aí ele falava assim comigo: pastor, você sabe por que eu te dou uma camisa do Cruzeiro? Eu falei: por quê? Deus exercita o meu domínio próprio. Eu entro na loja: pastor, fica até difícil de eu falar, me deu uma camisa do Cruzeiro. E ele me dava aquela camisa, ou várias camisas, me deu várias. Eu tenho uma camisa que é uma relíquia, assim, uma obra-prima, linda. E ela é cara, ela é linda. Uma camisa antiga, mas muito bonita. Um dia foi um missionário lá na igreja, o Xande, que está lá no Níger. É uma pessoa que faz um trabalho lindo, o segundo país mais pobre do mundo. Segundo o IDH, o pior do mundo é o Níger. Ele foi contando testemunho, lá eles pegam areia e misturam no arroz para render. Só para você ter uma ideia. Pobreza. Aí Deus falou assim comigo: dê uma camisa do Cruzeiro para ele levar para um dos meninos lá. Eu peguei uma camisa novinha, que eu tinha muito assim, gostava muito, branca, camisa linda, e dei, falei assim: olha, os meninos gostam de futebol? Não, pastor, eles amam futebol. Aí lá na África, ele tirou a foto do menino que tinha ganhado a camisa. Ele falou: pastor, ficou feliz demais, que eles amam os times brasileiros. Nós temos que aprender a abençoar os missionários e aqueles que estão na obra do Senhor. Ele chegou para pregar na igreja. Eu falei: Xande, o que você quer comer? Você vai escolher. Ele falou: pastor, eu estou com a saudade de comer carne, muita carne. Eu falei: você vai comer muita carne. Levei ele numa churrascaria, ele comeu a noite inteira, mas comeu muito, viu, gente? Nunca vi um comer tanto. Aí Deus: calma, meu filho, é missões. Pague sorrindo. Mas, meus irmãos, temos que aprender a abençoar e fazer o bem àqueles que trabalham para o Senhor, porque nós seremos abençoados por isso. Não duvide. Faça o bem. Faça o bem, mesmo quando você estiver desanimado. Você vê às vezes um mundo tão ruim, tão mal, pessoas tão complicadas, mas continue fazendo bem. Olha o que diz o apóstolo no verso 9, preste atenção: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se você continuar fazendo bem, você vai colher, se você não desistir, se você não desfalecer, não desanimar. Então continue insistindo, continue fazendo bem. Você tem que insistir, você tem que lançar a semente, você tem que plantar. Um moço chegou numa cidade, uma cidade bem humilde, área rural. Esse homem queria, na verdade, comprar um terreno naquela região. Aí ele chegou perto assim de um lugar, tinha uma porteira e tinha um senhor de chapéu, aquele típico mineiro, chapéu de palha, bota, aquele jeito, caipira. Aí ele perguntou para o moço: moço, essas terras aqui dão café? Ele: dá não. Essas terras aqui dão laranja? Também não. Essas terras aqui dão feijão? Aí ele: dá não. Ué, mas se plantar? Aí, se plantar dá. Se plantar vai dar, mas assim, dá facilmente não, mas se plantar vai dar. Ou seja, se nós plantarmos, nós seremos abençoados. Se plantarmos, nós colheremos a seu tempo. Então, não desista de fazer o bem. Não desista. Jesus, até o último minuto da sua vida, fez o bem. Lá na cruz, o que ele faz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que Jesus faz? Ele perdoa o ladrão ao lado dele, até o último minuto. Então faça o bem, o tempo inteiro. Faça o bem quando você tiver oportunidade.
Olha o que diz o verso 10, acompanha comigo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem enquanto tivermos oportunidade. Clame a Deus pelo privilégio de fazer o bem. É privilégio poder fazer o bem. Abrir quanto que as igrejas da região da Macedônia clamaram a Paulo, por favor, nós queremos participar das ofertas para a igreja da Judéia. Nós somos pobres, mas pedimos por favor para poder ajudar essa igreja. Eles sentiam um privilégio de poder contribuir, ofertar, para poder abençoar os mais pobres. Então, quando nós ajudamos alguém, é um privilégio que Deus está nos dando. Sabe por quê? Na hora que você acaba de ajudar alguém, qual a primeira palavra que ela diz? Obrigado. Deus te abençoe. O nome de Deus é glorificado na sua frente. Tem algo melhor do que isso? E você é abençoado por isso. Então continue fazendo o bem. Outra lição: faça o bem a todos. É difícil. Críticos, inimigos, difamadores. Como, pastor? Olha o que nos diz o verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem só àqueles que nós gostamos. Façamos o bem a quem, gente? Todos. Fazemos o bem a todos. Há 3 maneiras de você lidar ou de caminhos a seguir nos relacionamentos. O primeiro é o pior caminho. É aquele que você trata a pessoa pior do que ela te trata. Esse caminho é terrível. Você tratar alguém pior do que ele trata. Um rapaz estava no exército e tinha um tenente lá, e um soldado pegava muito no pé dele, criticava, e ele ficava tranquilo. Ele trabalhava na cozinha, mas ele ficava tranquilo. Há um dia o amigo dele falou assim com ele: rapaz, esses homens te humilham tanto, você fica assim quieto. Você não faz nada. Ele: não, fique tranquilo. Por quê? Todo dia eu cuspo na sopa. Todo dia. Ou seja, ele tratava pior do que ele era tratado. Tem aquele que é o caminho intermediário. Você trata a pessoa da mesma forma que ela te trata. Mas tem um caminho que é ensinado por Jesus. É aquele que você trata a pessoa melhor. Um rapaz tinha um problema com o pai. O pai dele era difícil, homem duro, truculento, homem bravo, explosivo, xingava o tempo inteiro. Aí o pastor falou assim com ele: você vai chegar em casa, e quando chegar em casa você vai dar um beijo no seu pai. Ele: você está maluco? Meu pai? Ele vai me dar um tapa, pastor. Eu vou falar assim: um homem barbado desse me beijando. Mas se chegar em casa, você vai dar um beijo no seu pai. Ele chegou em casa, o pai dele estava assistindo lá um jornal, não sei o que era, um telejornal. Aí ele veio por detrás assim e deu um beijo no pai, já saiu, foi para dentro do quarto e fechou a porta. Ele ouviu, sabe o que do outro lado? Um silêncio de uns 10 minutos, ele não ouvia nada. Ele falou: gente, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Meu pai, o que está acontecendo? De repente, ele escutou batendo-se na porta. Meu filho, ele foi com o coração na mão, abriu a porta. Ele disse que o pai dele estava em lágrimas. Ele falou assim: meu filho, me perdoe. A vida inteira eu descontei em você
as minhas frustrações, os meus erros. Nunca te dei um abraço e um beijo. Me perdoe. O que venceu isso? Foi a briga? Foi o revide? Quer transformar alguém em amigo? Ou alguém, uma pessoa diferente? Não vai ser através da briga e da confrontação. Será através do amor. É isso que Jesus nos ensinou, meus irmãos. Faça o bem a todos. Até mesmo aqueles que perseguem você. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Aprenda a abençoar a todos. Todos. Eu quero que você guarde uma última lição. Faça o bem aos da família da fé. Olha o que diz o verso 10. Diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, que nós seríamos conhecidos pela melhor teologia, pela melhor ortodoxia e pela melhor doutrina. A igreja seria conhecida pela sua fidelidade escriturística, a igreja seria conhecida pelo seu compromisso com a verdade plena. É isso que faria uma igreja ser relevante, é isso que causaria impacto nas pessoas. É isso? Não que essas coisas não sejam importantes, mas isso não é o mais importante. Jesus diz que todos nos conheceriam por causa do amor de uns para com os outros. Ah, pastor, eu não gosto de fulano de tal. Já viu gente falando isso? Você sabe qual a diferença entre amar e gostar? Gostar é algo que eu escolho. Se de gostar é algo, melhor dizendo, não que eu escolho. Gostar é algo que parte do meu coração, do meu desejo, da minha vontade. Gostar é uma inclinação. Eu gosto ou não gosto? Já viu que é assim? Às vezes fala para a pessoa e diz: eu gosto. Por quê? Porque eu gosto. Eu não gosto. Por quê? Porque eu não gosto. Só que nós não fomos chamados para gostar, nós somos chamados para amar. E amar é o quê? Você escolhe amar. Você escolhe abençoar aquela pessoa, mesmo às vezes não tendo aquela inclinação, aquela vontade natural. E Jesus nos chamou para amar e não gostar. Isso é muito importante. Devemos fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Atos capítulo 2 fala sobre isso. Como é que eles viviam? Comunhão, partiram os seus bens, todos gostavam de estar juntos. Qual foi a última vez que você abençoou o irmão em Cristo Jesus? Uma ligação, um presente, um gesto de amor. Faça o bem. Faça o bem. Às vezes nós falamos assim: eu amo a todos. Isso é muito fácil. C.S. Lewis diz o seguinte: amar a todos pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Genérico. Voltaire diz o seguinte: eu amo a humanidade. Eu amo a todos. O que eu não suporto são as pessoas. Ah, eu amo a minha igreja. Quer ver você amar o pastor, aquele presbítero, aquele diácono, aquele irmão. Faça o bem a todos, todos os homens, independente da fé, da religião deles. Abençoe a todos os homens. Abençoe aquele que critica a sua fé. Abençoe aquele que te persegue lá no trabalho porque você é crente. Deixe bem claro que você segue o seu mestre.
Você ama os seus inimigos. Deixe isso muito claro. Ame aqueles que são da família da fé. Abençoe os seus irmãos em Cristo. Faça o bem quando você tiver a oportunidade. Se você pode ajudar alguém agora, ajude. Se você pode ajudar alguém amanhã, ajude. Se você pode ajudar a abrir uma porta para alguém de emprego, ajude. Se você pode promover alguém, promova. Se você pode falar bem de alguém, fale bem de alguém. Faça o bem. Nós somos o povo do bem. Nós temos que ser conhecidos como povo da graça, da misericórdia, da bondade, da mansidão, da compaixão, da benignidade, da longanimidade. Nós temos que ser conhecidos assim, meus irmãos. O povo do bem. Trabalhe isso em nossas vidas, Jesus. Por favor, nós clamamos a Ti. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Meus irmãos, estamos caminhando para o final do culto. Mas quero trazer alguns avisos muito importantes. Fique atento, tá bom? Coisas muito boas para a igreja. Jantar dos namorados, dia 10 de junho, local. Os irmãos da comissão aí entenderam? Melhor local para nós nesse momento, lá no Aloísios, é um restaurante muito bom na cidade. Dê seu nome logo. Cleison está aí, Suzana está aí, Marcos está aí. Dê o seu nome e pergunte aí os detalhes para a Suzane e para o Cleison. Dê o nome logo, porque rapidinho vai acabar, viu? No nome de Jesus. Encontro de oração. Eu sei que está um pouquinho frio, mas não deixe de vir na reunião de oração não, tá? Vamos perseverar, amém, gente? Amém, gente? Oração. Se não orar, a coisa não anda não. Não anda não. Sem oração o negócio não vai não. O negócio não é apenas começar, é perseverar. Próxima quarta, família. Vai estar conosco o pastor Áureo, lá da Igreja do Paraíso, e a nossa irmã Marlete Ronaldo com as crianças. E gente, cada comida que está saindo aí, viu? Olha, você nem imagina. E essa próxima quarta aí tem coisa boa. Eu só estou falando para vocês. Venham. Se faltar, depois não fique chorando não. Tá bom? Eu vou falar, sinto muito. Não acabei de pregar aqui? Sinto muito. Eu sinto a sua dor, mas eu sinto muito. Gente, conexão UPA. Toda quinta agora é na igreja. Por quê? Porque a turminha cresceu e lá em casa já está ficando um pouco complicado. Então a gente está fazendo na igreja e está sendo uma benção, né? Tem irmãos ajudando aí, né? Irmãos que estão doando lanche, né? Semana passada o São Antônio doou cachorro-quente para os meninos. Cachorro-quente não, misto quente, me comeram tanto. Então se você é empresário e pode também, doe, abençoe com lanche, que os meninos comem, viu gente? Terminou a reunião, teve um menino chegou para mim e falou, pastor, eu comi 5 misto quente. Aí eu falei, poxa, vantagem, hein? 5, pastor. Falei, rapaz, 5. Eles comem, gente, eles comem. Mas está sendo uma benção. Se você quer participar, no sentido de você que é adolescente, vem, que você vai gostar muito. Traga o seu filho. Quando ele comparecer, a primeira vez que ele comparecer, ele vai querer ficar. A turma é boa, muito legal, é muito bom. E Deus vai abençoar muito essa igreja com os adolescentes que assumirão trabalhos no futuro da igreja. Tem mais? Tem um último aviso. Próximo domingo, dia 28 de maio, gente, vai ter um festão na igreja. Coisa boa. Só contar para você. Já tem bolo encomendado, bolão, salgados para toda a igreja. Olha só, refrigerante, doce, e vai ter um tanto de brinquedo para as crianças. Pula-pula, aqueles colchões, aqueles brinquedos infláveis, piscina de bolinha. Vai ser bom. Pastor, como é que vamos fazer? O culto vai começar às 7 horas. Nós vamos tentar encerrar o culto aqui no templo às 8, 8h05 no máximo. E desceremos ali para o estacionamento e vamos comer. Porque crente tem que comer, né, gente? Crente come, gente. Festa tem que comer mesmo. O que vai acontecer? Estou combinando com o Ministério Infantil. Na hora que eu pegar a mensagem aqui para poder ministrar às 7h30,
aproximadamente, elas vão descer com as crianças e lá embaixo elas já vão comer primeiro que a gente, vai comer coxinha, vai comer bolo, vai comer tudo lá, para que na hora que for para o pátio, para a mãe e o pai não ficar desorientado, vem cá comer menino, vem cá, para deixar eles brincar, vocês entenderam? Então eles vão para o ministério infantil e lá eles já vão comer salgadinho, vão comer as coisas, o pai não ficar desesperado querendo dar comida para o filho enquanto o filho quer brincar. Vai ser organizado, as irmãs vão organizar as faixas etárias para brincar nos brinquedos, para que todos possam participar. É uma festa. Pastor, posso trazer convidados? Deve. Seja trazendo pessoas para poderem ser abençoadas no nome de Jesus. 96 anos da Igreja Presbiteriana em Cachoeira Pemirim tem que ser celebrado. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé então, receber a bênção? Feche seus olhos, vamos orar e receber a bênção do nosso Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo tempo que aqui passamos. Nos dê uma semana maravilhosa. E que nós possamos, durante toda essa semana, fazer o bem. Fazer o bem às pessoas. Nós estamos aqui na terra para isso. Para fazer o bem às pessoas. Leve para os nossos lares, debaixo da tua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de nosso Deus Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre essa igreja, hoje e para todo sempre. Amém.